pessoas capacitadas e comprometidas em pontos e pastas estratégicas sempre é uma ação importante nas administrações municipais. Como que será feito o processo de escolha de secretários e cargos comissionados, caso a senhora seja eleita? Meus cumprimentos a você, Rodrigo, a toda a equipe aqui da Rádio Majuá. É uma satisfação para mim estar em contato com todos vocês e principalmente com a nossa população, nesse momento tão importante da nossa vida política, em que se aproxima a eleição de 7 de outubro e que nós iremos decidir o futuro, nossos 4 anos futuros de nossas famílias, de nossos filhos e de nós todos. Com relação à pergunta que você me fez, a gente tem falado muito nos nossos programas, nas nossas reuniões, que nós vamos valorizar os funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Irati. Eu conheço a maioria dos funcionários que estão lá hoje, os servidores. Existe muita gente boa, muita gente competente e nós queremos alçá-los a cargos de comando. Se isso não for possível, tendo em vista a diversidade de tarefas, a diversidade de secretarias, nós temos os cargos comissionados, que eu reputo que hoje são em número bastante grande e que há possibilidade de serem reduzidos. Mas, de qualquer maneira, alguns, evidentemente, terão que ser mantidos, porque existem questões em que precisamos de pessoas talvez mais especializadas ou com mais experiência em determinadas áreas. E é normal que existam os cargos de confiança, os secretários, principalmente, são contratados através de cargos de confiança. Eu tenho me comprometido com as reuniões que eu tenho participado, principalmente junto aos conselhos, aos sindicatos, a FIEP que eu estive lá, a FIAI, as associações, de que eles serão consultados para a escolha preenchimento desses cargos de confiança. E é isso que a gente pretende fazer. Então nós colocaremos os nomes, a escolha também, a participação da escolha das entidades de classe, dos sindicatos e dos conselhos, principalmente nas áreas mais técnicas. A senhora vai estipular metas, por exemplo, um secretário, um funcionário comissionado que não cumprir pode ser exonerado, pode ser trocado? Com certeza, acho que você ter o horizonte da onde você quer chegar é muito importante, porque não adianta nada você ter um plano, um projeto, sem que você cobre a real execução dele. Então, com certeza, nós teremos metas a serem cumpridas e essas metas serão o ponto de base, vamos dizer assim, para a atuação do secretário, dos cargos comissionados, chefes de departamento e aí por diante. Haveria um contrato, um período aí estabelecido aí para que isso ocorresse, caso não fosse cumpridas as metas, para que houvesse uma troca? Olha, a gente tem que dar tempo ao tempo no início, né? A prefeitura é uma máquina muito complexa. E para que ela possa começar a andar da forma administrativa como deve ser, ela leva algum tempo. Então, é preciso que se dê algum tempo para que as secretarias, os departamentos passem a tomar as atitudes administrativas necessárias para cumprir as metas. Mas, com certeza, um ano e meio é um tempo razoável, porque a máquina pública, infelizmente, é lenta. E administrativamente falando, e com as regras todas da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as regras orçamentárias, que são bastante rígidas, ela precisa, então, um tempo para que sejam adaptadas. Nós vamos ter a questão do orçamento, que já discutimos, inclusive, em outra entrevista, que o orçamento, de repente, não se adapta exatamente às propostas que a gente está colocando e que vai precisar ser alterado, passando por Câmara de Vereadores, e uma série de procedimentos administrativos específicos que nós vamos ter que tomar. Você falou que vai colocar alguns funcionários que podem ser inseridos aí em pastas de confiança, funcionários de carreira da prefeitura. Qual que seriam os critérios, a análise da senhora para fazer uma seleção desses funcionários para ver quais são capacitados para... Com certeza a experiência, a competência, né, a formação técnica que eles têm, nós temos que ter, na verdade, competência técnica. A prefeitura tem que ser tratada como realmente uma empresa, para que ela possa funcionar adequadamente e cumprir com as metas que atender bem o povo. Tá certo. Muitas promessas são feitas agora durante o período eleitoral aí que antecede as eleições de 2012. O orçamento de Irati a gente vê que é de aproximadamente aí, próximo dos 70 milhões de reais, aí, o que foi definido durante esse ano. Né? Desse recurso, apenas 24 vem da arrecadação própria. A senhora tem comentado muito durante o horário eleitoral, né, que a sua gestão será voltada para o orçamento participativo. Né? Dentro dessa análise da senhora, o que pode ser feito dentro desse recurso de 70 milhões?
Olha, o orçamento deste ano do município, ele é um pouco menor que isso. A estimativa para o ano que vem é mais ou menos essa, né, de 70 a 72 milhões. Nosso orçamento atual é de 68 milhões e 700 aproximadamente, 3 milhões e 700 do CAP de Irati, do Caixa de Seguridade dos Servidores. Então teríamos aí um orçamento deste ano de 65 milhões. É um orçamento razoável, mas um orçamento que, para o tamanho do nosso município, ainda não é tão rico, digamos assim, né? Para todas as atividades que o município tem que desenvolver. As propostas que eu tenho apresentado são propostas concretas e baseadas nesse orçamento que nós temos. O fato de nós termos somente 24% de receitas próprias não modifica muita coisa a questão, porque os outros 70 e poucos por cento aí de diferença vem do governo federal, vem do ICMS, e é um recurso que chega para a prefeitura para que ela possa, então, trabalhar nas suas atividades. O que a gente tem que pensar muito, e é o que eu peço hoje ao eleitor, que ele analise muito bem as propostas todas que estão sendo colocadas por todos os candidatos. Porque nem sempre essas propostas que são colocadas em mesa hoje são exequíveis, são possíveis de serem realizadas. Porque, como eu disse, infelizmente o nosso município não é um município tão rico quanto nós gostaríamos que fosse. E nem sempre esse recurso orçamentário, seja ele próprio ou não, vai ser suficiente para que a gente possa cumprir essas propostas, né? Então, o gestor, ele precisa estar muito atento a isso para que não se caia, então, em propostas vãs, propostas que, na verdade, não vão poder ser cumpridas no futuro. Isso é muito importante que o eleitor tenha essa consciência, que nós temos limitações. Inclusive, só para você ter uma ideia, qualquer obra dentro do município que venha recurso externo, recurso do governo federal ou recurso do próprio governo do estado, sempre há exigência de contrapartidas no município. E isso precisa estar, então, previsto de forma orçamentária. E nem sempre o orçamento, que tem as suas limitações, tendo em vista as obrigatoriedades de uso do recurso de 25% na educação, 15% na saúde, nós temos quase que 40% com a folha de pagamento, nós temos os 35% que precisam ser implementados em folha, que são todos problemas urgentes e questões obrigatórias de serem cumpridas e que nos dão, então, muito pouco espaço para as contrapartidas, para outros investimentos. Então, esse primeiro ano, principalmente, vai ser um ano muito engessado, muito difícil, porque tudo isso vai ter que ser adequado como se diz, preparado para os anos futuros, para que nós possamos, aí sim, fazer o investimento necessário. A senhora expõe no seu plano de governo, nas suas metas, aí trabalhar com orçamento participativo, mas a gente vê que muitas vezes essas audiências públicas, elas são muito esvaziadas. E também os conselheiros, eles não estão apropriados, né, com o orçamento, com as questões do município. Então, como é que a senhora vê essa questão, essas dificuldades para implantar esse orçamento participativo? Existe uma dificuldade cultural aí, né, Rodrigo? Infelizmente, o cidadão nosso ainda não está habituado a participar efetivamente dos conselhos, das instituições, não tem essa cultura da cobrança e de que ele é forte, ele tem o poder efetivo de estar presente e cobrar as atitudes do poder público, seja ele a Câmara Municipal, seja ele o Poder Executivo. Então, nós temos que fazer uma estratégia de valorização desses conselhos, onde as pessoas realmente sintam que a participação delas vai fazer a diferença. E aí, com essa valorização, nós esperamos atrair as pessoas para participarem conosco. Tá certo. A senhora também pretende descentralizar a estrutura da prefeitura para os bairros interior para fazer um diagnóstico, né, resolver os problemas mais emergenciais. Até esse projeto foi denominado como Prefeita nos Bairros, né? Sua ideia é deslocar toda uma equipe, né, de médicos, dentistas, secretários municipais, vereadores e responsáveis até pelo pátio de máquinas para esses bairros, né? De quanto em quanto tempo que serão feitas essas reuniões e que tipo de medidas podem ser feitas para agilizar a demanda aí da população, né? Nós não temos efetivamente marcado uma periodicidade. Eu acredito que inicialmente isso possa ser feito de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, porque nós vamos ter que percorrer os primeiros bairros que estejam com mais dificuldades e o interior principalmente, que hoje está com problemas seríssimos de estradas. E que eu quero resolver esse problema dos agricultores com a maior celeridade possível, até porque é início do ano letivo, nós temos o transporte escolar, nós temos a safra que se aproxima e é uma urgência a questão das estradas do interior.
Também nos bairros temos muitos problemas sérios e que, como prefeita nos bairros, a gente vai fazer esse diagnóstico para aí poder tomar então atitudes mais efetivas para sanar as dificuldades mais emergenciais, principalmente com relação ao atendimento de saúde, com atendimento na questão da própria infraestrutura do bairro, ruas. Hoje tem muita reclamação de falta de água, questão do saneamento também tem que ser revisto todo o projeto da Sanepar, com o saneamento e com a água. Estamos aí com um problema instalado com a Sanepar, com denúncias, inclusive, que saíram nos jornais esses últimos dias. Então, tudo isso é uma preocupação muito grande. Mas, voltando para a prefeita nos bairros, então, a gente acredita que essas incursões pelos bairros e pelo interior podem ser uma periodicidade entre 3 e 5 meses, porque são muitos bairros, né? Então, nós vamos levar bastante tempo para chegar a todos, se nós tivermos uma periodicidade maior.